As ideias estão sob o chapéu. Dentro, um céu sem anjos, uma profundeza e meia, aquele olhar íngreme sobre as coisas,
mais a matéria com que se experimenta uma arte, uma excelência, uma solidão. Com aba não muito larga e uma velhice convenientemente abstrata, um chapéu assim vai onde deve ir, faz o que tem de ser feito, transborda a banheira de glândulas e inventa o homem, esse esquivo animal sem asas. Não fosse o velocípede, o boné, o alicate, os eclipses, arquipélagos, explosões solares, os equívocos significantes, as substâncias cicatrizantes como a desoxirribonuclease, tudo seria diferente e tudo nos seria indiferente. O chapéu é a chave, vai no topo do homem. O homem, uma possibilidade, vai no coco do mundo. Ninguém sabe do que é feito. O que está imediatamente abaixo do nariz nunca é visto. É preciso mais de 7 mares para enxergar uma obviedade. A vida é um chapéu azul na cabeça de alguém. As ideias estão sobre o chapéu de Alexandre Brito, no livro Cine ABC. Alexandre Brito, grande poeta do Rio Grande do Sul e dos Brasis e meu querido amigo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Começamos mais um episódio do Poesia na Boca da Noite. Hoje vamos contar com as presenças luminosas de Sandra Santos, lá do Rio Grande do Sul, e do Tiago Correia, de Salvador, representando o território de identidade metropolitano de Salvador. É isso, que a Bahia tem 417 municípios divididos em 27 territórios de identidade. Nós traremos um poeta de cada território de identidade da Bahia e um poeta de cada estado do Brasil. É isso. Então, como eu já falei, Sandra Santos do Rio Grande do Sul, a senhora do Castelinho do Alto da Bronze e o Tiago Correia, isso mesmo. Nós começamos aqui com uma música chamada Gavião Sutil, que é um poema meu musicado pelo compositor paulista Luiz Felipe Gama e interpretado pela cantora paulista e poeta também, Ana Luísa, e no piano o próprio Luiz Felipe Gama. Uma pérola. Em seguida fiz a leitura de um poema do Alexandre Brito. A Ana Luísa, lá de São Paulo, cantora e poeta, e o Alexandre Brito, poeta do Rio Grande do Sul, escritor do Rio Grande do Sul e também cantor e compositor, estiveram conosco aqui na primeira edição do Poesia na Boca da Noite. Isso há uns 4, 5 anos atrás. Bom, o projeto Poesia na Boca da Noite, este projeto, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. É isso. Então aqui o Poesia na Boca da Noite é dividido em 3 partes. A primeira nós vamos chamar a Sandra, depois vem o Tiago, aí depois ficamos os 3 juntos aqui. Antes de chamar a poeta Sandra Santos, a escritora Sandra Santos, eu vou fazer a leitura de um poema da sua autoria. O calígrafo, o flautista e o poeta. Prender o ar no silêncio entre as palavras. Conceber a arte neste vazio visual e auditivo. Pausa. Uma respiração nova extraída de cada fibra. Dureza e suavidade sopesadas. E a mão está pronta
para o desenho melódico da letra. Sandra Santos, o calígrafo, o flautista e o poeta, do livro La Flor de la Unumbara. E agora vamos chamar a Sandra Santos aqui para bater um papo com a gente. Oba, Sandra! Que Boa noite. alegria! Deixa eu arrumar isso aqui para ficar aparecendo direitinho. Opa! Que alegria rever você, minha querida irmã, minha querida amiga. Tudo na paz? Você está me ouvindo tudo bem? Estou. Sim. Tudo tranquilo? Tu sabes que eu não fico tranquila em live, né? Mas tudo bem. Vai transcorrer tudo só. bem. Como é que estão as coisas por aí no Rio Grande, em Porto Alegre? Tá bem agora. O Rio Grande está se reconstruindo ainda, né? Depois das enchentes. Mas foi rápido. Está sendo uma reconstrução rápida. Coisa boa. Olha, antes da gente continuar o nosso papo, eu vou fazer a leitura da sua biografia aqui, certo? Não deu para colocar tudo, mas eu fui selecionando algumas coisas. Sandra Santos é escritora e artista plástica. Gaúcha de São Luís Gonzaga, que eu chamo de São Luís Gonzaga das Missões, de alma nativista e de produção cosmopolita. Sandra é a senhora do Castelinho do Alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde coordena diversas atividades culturais. É também curadora do Instante Estante, projeto de incentivo à leitura que publica livros de vários poetas contemporâneos, brasileiros e de outros países, para serem distribuídos gratuitamente. Estreou aos 15 anos com o livro Crônicas de Minha Cidade, vencedor do prêmio literário promovido pela Prefeitura de São Luís Gonzaga em 1979. Publicou o Iara, coleção Poemitos, poesia infantil, Casa Verde Editora, 2011. Posteriormente traduzido ao Guarani pelo indígena Carai ou Caraí. Qual o nome? Como é que se pronuncia? Caraí. Caraí, pronto. Pois bem, como eu dizia, posteriormente traduzido ao Guarani pelo indígena Caraí, da aldeia Capivari do Sul. Em seguida, ela publica Lexofágico, Projeto Estante, Castelinho Edições, 2012, de poesia, que é um livro bilíngue, português e espanhol, com tradução do poeta chileno Léo Lobos. E La Flor de la Unumbara, editado e publicado no Peru em 2016 por Hanan Harawi Editores. É um livro trilingue, português, espanhol e quechua. Nós de Ossos é seu livro inédito de poemas que está no prelo. Ela participa de várias antologias e sua poesia está traduzida em espanhol, guarani, italiano, romeno e quechua. Procede? Sim. Coisa boa, Sandra, tá contigo. Saudade. Muitas saudades também. Mas em breve a gente vai se encontrar. Estou torcendo por isso. Pois bem, Sandra, e como é que se deu esse acontecimento, esse fenômeno da poesia em sua vida? De repente, você se sentindo poeta, escrevendo versos, muito cedo já publicando livros de crônicas. Conta um pouco dessa trajetória para a gente, por favor. Você sabe, eu estava procurando uns poemas para dizer, né? E procurei o meu primeiro poema, assim, o primeiro poema publicado, que foi publicado no jornal da região, regional da minha cidade, lá da minha região.
E esse poema eu escrevi com 11 anos. E eu acho que foi uma espécie de maldição que eu fiz para mim mesma. Porque por causa desse concurso de crônicas da minha cidade, que eu considero o meu Nobel, eu nem quero prêmio nenhum mais na vida. Para mim é o meu Nobel. Esse concurso de crônicas me deixou assim com o ego, assim, era uma ervilha, o meu ego, e ele virou um balão daqueles lá, dos balões daqueles de gás quente, sabe? Porque eu imaginei assim que eu tinha 15 anos, aí vieram as TVs, né, que tinha as TVs, tinha a TV de Cruz Alta, que era da região, veio me entrevistar. Então, para uma menina de 15 anos, aquilo ali, eu me sentia assim, a última bolachinha do pacote, né? E dali que eu resolvi, assim, eu pensava em ser jornalista ou ir para as letras, né? E fui para as letras. A minha primeira faculdade foi de letras, porque eu estava, assim, me sentia uma verdadeira escritora, né? Só que depois, assim, no meio do caminho, eu enveredei para os cálculos, para a matemática, e esqueci completamente as palavras, né? Então, mas as palavras não saíram de mim, nas horas vagas vinham, né? Então, por isso que eu digo, mesmo saindo, indo para os cálculos mesmo, eu indo para engenharia e para informática, eu continuei assim com os pesadelos da literatura toda noite, né? Então, esse poema, esse primeiro que eu fiz, esse que é o primeiro publicado, né, que eu tinha 11 anos, que eu encontrei aqui. Lê pra gente, por gentileza. Vou ver, vou ler. Ele é a minha maldição, a maldição que eu fiz para mim mesmo, que depois disso a musa ficou dentro de mim, né? É como diz o poeta Ruiz Pinheira Filho. O poeta é um fatalizado. Entendeu? Você é uma fatalizada. Sim, não tem jeito, não tem como escrever. Tu pode tentar Exato. agir e ele te alcança, né? Tá, então assim, é muito ruim o poema, né? É um Uma poema menina de 11 anos né? escrevendo. Estranha deusa dos meus sonhos, corruptora. Maravilhosa musa dos meus poemas, alheia. Que faz de mim? Minha consciência voa entre os pontos pequititos que me restam. E entre é teu, meu coração, o quarto e a vergonha. Que poema bonito. De ruim não tem nada. Muito bonito. Eu, com 21 anos de idade, não estava nesse nível, não. Eu lia muito, né? Eu lia muito, porque eu sempre fui, assim, muito tímida, nunca tive, assim, em turma. Então, os meus livros eram o meu refúgio sempre. Então, eu sempre li muito. Que coisa boa, né? A leitura dá essa base, esse alicerce, para que a gente possa alçar um voo nosso, né? Porque às vezes você quer caminhar por um caminho e quando você não tem um arcabouço de leituras, não vai entender que outros já trilharam aquele caminho que você acha que é inaugural e vai fazer algo que não se sustenta. E quem tem a leitura é que é o forte. A leitura é base para a nossa vida em qualquer área de conhecimento que a gente for. Eu fui para a área, acabei indo para a área da inteligência artificial, né? Via engenharia da computação, depois doutorado em matemática pura e no fim lá na linguagem de máquina mesmo, né? E treinamento de inteligência artificial. Tu acreditas que nós treinamos uma inteligência artificial com versos da Cecília Meirelles para que a inteligência aprendesse as metáforas, entender melhor o que se chama linguagem natural, né? A linguagem da inteligência artificial. Então,
a poesia vai estar sendo, não importa, está em qualquer lugar, não importa, por mais racional, mais calculista que seja a área, a poesia vai encontrar um jeitinho, ela é que nem água, né? Ela vai encontrar uma permeabilidade e vai entrar naquela área também. Olha só, quem ia adorar bater um papo com você seria a Fernandinha Meirelles, a neta da Cecília Meirelles. Ela faz Sim, umas sim. lives maravilhosas, é muito minha amiga, mas as lives duram 3, 4 horas. Sim. Se você quiser bater um papo com ela, ela vai adorar. Uma figuraça. Mas, Adoro. enfim, depois a gente conversa sobre isso, para marcar um encontro virtual e, quem sabe, até presencial entre você e a Fernanda Meirelles. Mas me diga aí, como é que você chega ao primeiro livro de poesia? E por que publicar o livro de poesia, já assim, já no momento de maturidade, já depois de ser uma doutora de exatas e tudo Os mais? meus livros, Inácio, eu sou uma pessoa que escreve muito e não publica nada, absolutamente nada. Isso eu percebo. Eu não consigo publicar, eu não consigo finalizar nada, eu não consigo pôr fim em coisa nenhuma. Eu não consigo escrever a palavra fim. Então eu fico reescrevendo num ciclo, num loop infinito. Eu tenho 2 romances que já vão, um tem 2 décadas, que é A Casa de Irene. A Casa de Irene é um romance sobre uma mulher do interior que nasce com problemas de deficiência mental e aí ela é abusada em casa pelo pai, depois abusada pelo irmão, depois vendida pelo irmão. Então, é toda essa problemática e ela vive a vida dela na cabeça dela, que é a casa. Ela criou uma casa dentro da cabeça para ela fugir da realidade que era demais para ela, que ela não conseguia suportar. Então, esse romance ele tem mais de 20 anos, 24 por aí. Pois é, nós só vamos. Como é que nós vamos conseguir ler esse romance se você não publicá-lo? Você falando você falando dessa personagem aí, e eu lembrando imediatamente de um livro que eu estou acabando de ler, que é A Vegetariana, da sul-coreana, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, Han Kang. É Han Kang? Deixa eu olhar. Isso mesmo, Han Kang. Essa tem uma personagem que é esquizofrênica, que tem também esses delírios, entendeu? Pois é, publica, minha irmã. Aí tem um outro que é uma novela, também, uma novelinha. É uma novelinha que eu me apaixonei pela obra dele Veríssimo, que é um... Eu gosto muito, sou apaixonada pelos livros todos dele. Mas ele é maravilhoso. E ele tem o Tibiquera, né, que é um infanto-juvenil. E o Tibiquera é um indígena que ele não morre, ele é imortal. Mas por que ele não morre? Porque na saga, cada vez que nasce um filho, o Tibiquera conta tudo para o filho. Toda a sua história, a história do seu avô, do seu bisavô, do tataravô. Então ele passa toda a ancestralidade para o filho e o filho fica dono dessa história. Então o Tibiquera, ele é sempre o Tibiquera, né? O filho tem o nome do pai, do avô, do bisavô, do tataravô e tal. Então é a presentificação do Tibiquera. Porque ele consegue, né, fazer. Então é tudo uma mentira, né? A imortalidade dele é uma criação. E aí eles estão esperando o próximo Tibiquera. No caso, a minha novela Infanto Juvenil é uma continuação da história do Érico Veríssimo. Que maravilha. Sandra, é preciso publicar esses livros. O Tibiquera está esperando o próximo Tibiquera, só que ele tem um problema, nasceu uma menina. Então é uma mulher, né, que vem para desfazer a mentira, né? Desfazer toda uma ficção sobre a imortalidade do homem. Ou não, hein? Olha lá se ela não resolve se entender como o Tibiquera e continuar a história. Mas pois não, né?
Ó, o André Ricardo Aguiar disse o seguinte aqui, disse que nem com 23 anos de idade ele faria um poema desse que você fez com 11 anos de idade. Né? Tem um monte de gente legal aqui com a gente. A Camille, que é a poeta do Goiás, que esteve conosco aqui no projeto. O André Ricardo Aguiar, que é um paraibano, não sei que parte do mundo ele está morando. Aí tem o Lúcio, tem o Sidney Schneider, que é daí do Rio Grande. Linda, minha mulher. Eduardo, Beijo pra Linda. Eduardo Brina. Quem Eduardo mais? Brina. A Bárbara Lia, lá de Curitiba, Paraná, uma excelente poeta. O Alexandre Brito, nosso querido Alexandre. Comecei com um poema teu, meu irmão, um poema lindo. O Beto Paiva, o pessoal da editora Zamba. Quem mais? A Mila Pereira, que é filha do grande poeta Roberval Pereira. A Dani Guimarães. Sim, e a Mila Pereira é uma cantora, né? Uma cantora maravilhosa. Enfim, a Mônica Silva, o George, quem mais? A Janete dos Santos, um monte de gente bonita e bacana acompanhando a gente aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Sânia, mas aqui é um espaço para a gente também dizer poesia. Eu quero que você separe uns 2 poemas e diga para a gente aí, para a gente sentir. Mostre os livros e diga uns 2 poemas para a gente, por gentileza. Como? Separe uns 2 poemas dos seus livros e leia para a gente agora. Um poema do livro. Tá. Você está me ouvindo bem? Tá baixo, mas estou ouvindo. Acabou de entrar a Marta Eugênia de Oliveira, poeta de Arapiraca, Alagoas, a Brena Farias, o Ricardo Tadeu, poeta daqui da Bahia, a Marília Wapichana, lá de Roraima, o Edinho Twin, sejam todos bem-vindos e vamos ouvir a poesia de Sandra Santos, diretamente do Castelinho do Alto da Bronze, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um espaço lindo, maravilhoso. Tá, vou ler então um do próximo livro, que é Nós de Ossos. Cancelem o pouso das borboletas. Cancelem o nado dos cachalotes. Morreu o amor. Cancelem a migração dos pelicanos. Cancelem o planado das fragatas. Morreu o amor. Cancelem o canto das arapongas. Cancelem o acasalamento das corujas. Morreu o amor. Cancelem. Sandra, não consigo ouvir sua voz. Sandra? Vocês ouvem a voz dela, pessoal? Comenta aí, por favor. Sandra? Sandra, você está me ouvindo? Estou. A sua voz, no início do poema, ficou sem som. Assim, a sua voz sumiu. É? Nós não só conseguimos ouvir, talvez, um terço do poema. Bah. Ué? Você se incomoda de repetir Não, vou falar mais perto. Então. Você não tem fone de ouvido, não, né? Hã? Você tem fone de Não, ouvido? não tenho aqui. Não tenho aqui. Certo. Tá, vou começar de novo, então. Por favor. Cancelem o pouso das borboletas. Cancelem o nado dos cachalotes. Morreu o amor. Cancelem a migração dos pelicanos. Cancelem o planado das fragatas. Morreu o amor. Cancelem o canto das arapongas. Cancelem
Cancelem o acasalamento das corujas, morreu o amor. Cancelem a vibração das cordas, cancelem as engrenagens dos relógios, morreu o amor. Cancelem o combustível das estrelas, cancelem a luz da Via Láctea, morreu o amor. Cancelem a dureza das granadas e o silêncio das safiras. Cancelem a cor desta manhã que está de luto, porque morreu o amor. Cancelem os próximos crepúsculos. Deixem só a noite. Que beleza de poema de Sandra Santos. Aí, agora sim, nós conseguimos ouvir. Ah, 2 poemas? Pode Tá, ser, vamos tentar. por favor. Eu vou até lhe pedir um depois desse que você escolher agora, que você leia o primeiro poema do livro, que foi um poema que eu gravei, que eu gostei muito. Tá. Mas você escolher outro. Então, leia esse que você vai escolher e em seguida o que eu lhe pedi. A Maria Alice Bragança, sua amiga, minha amiga, diz, belíssimo poema. O André Ricardo Aguiar dá um bravo, e eu também. Tá. Em teu nome. Sobre um lençol modigliano, desperto só em meu leito. Nas unhas, escrímio, resquício de teus pelos. Antes que te evapores, cheiro, presença fantasma do teu sexo na garganta. Meus pés procurando os teus por toda a noite fria. Acendo o cigarro da propaganda vintage. Fumo sem fome. Vida ao revés, definho. Bebo cachaça na taça de vinho. E escrevo este poema ao invés do autoerotismo em teu nome. Que beleza de poema! Que beleza! O que tu queres é aquele do Sumier, né? Não lembro o nome dele. Não lembro, não lembro qual o nome, não. Qual o título? Acho que não é esse, não. Acho que é, só um pouquinho. Vamos ver se é. Abrasamento? Abrasamento. É o de Sumier. Um sol sanguíneo pendurado num traço negro. Esqueleto de árvore. Riscos de carvão esboçando nova paisagem. Aves tentando fugir do enquadramento. Não é um sumier. É a vida que some. Esse poema é fantástico. Abrasamento. E quando é que sai esse livro, Sandra? Tá indo ainda. Tá. O livro está pronto. Publica o livro pra gente. Olha só. Agora eu vou ter que pedir a você para dizer mais um poema e pedir para você dar uma saidinha. Tá. E vamos chamar o Tiago para ficar um tempo com a gente. Certo. Aí depois você retorna e ficamos os 3 aqui. Certo. Eu vou dizer um poema do livro Flor de Dumbara que eu gosto muito, que ele é meio cantado. É o do velho? Antes é uma introduçãozinha. Escreverei, pelo menos, 2 histórias verdadeiras. Ainda que uma desminta a outra, traçarei caminhos abstratos que não ponham minha realidade à prova. Me manterei na impassível certeza do gato e sobreviverei como as baratas. Esse poema é As Lavadeiras, eu gosto muito.
lavadeiras desatam das trouxas suas ladainhas, canções de ninar o rio. Não deixa manchar, não deixa manchar o rio. Só as lavadeiras estendem lençóis de espumas no mar. As lavadeiras ensinam o cio, as filhas o ciclo do rio. E morre amanhã no corador. O dia dissolve, o sol se foi. Sandra Santos, As Lavadeiras, do livro La Flor de la Undumbara. Essa preciosidade aqui. Sandra, muito grato por esse momento. Daqui a pouco você retorna. Vamos bater um papo agora e ouvir um pouquinho da poesia do nosso companheiro, do nosso irmão, Tiago Corrêa. Certo? Aí você aperta no xizinho e dá uma saída e eu vou convidar o Tiago. Oba! José Clébio Barbosa, meu amigo querido, meu irmão, seja bem-vindo. Está em Maceió ou em Arapiraca? Esse daí é meu irmão desde quando eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade. Saudades, Zé Clébio. Estávamos com a Sandra Santos, lá em Porto Alegre, no Castelinho do Alto da Bronze. Ali é um castelo mesmo, gente. E agora nós vamos chamar o Tiago Corrêa, está em Salvador. Mas antes, eu vou fazer a leitura de um poema do Tiago. Um poema que eu gosto muito. Comecei a ter receio de que meus dedos das mãos parem quando, num dia ensolarado, um deles resolver responder mal às minhas ordens. Eu, que tenho dedos de artrogripose, temi pelos destinos dos outros. Medo que resolvessem parar enquanto o sol fosse cortando a tarde. E, a partir desse instante, o meu canal de evacuar as palavras fosse obstruído pela incapacidade de tradução. Tenho certeza sobre meus limites no chão e que um dia a terra não suportará meu tamanho e peso. Mas que as paradas não se iniciem por meus dedos das mãos, para que eu possa deixar em papéis as sensações que as despedidas me causam, para que eu possa deixar nos poemas o meu olhar da vida em posição escoliose lombar até o mais resto de mim. Poema de Tiago Corrêa, do livro Cuidado com Quem Te Ama. Agora eu vou chamar o Tiago para bater um papo com a gente aqui. Tá chegando. Olá, Tiago! Olá. Tiago Corrêa! E aí? Tudo Que bem prazer. contigo? Tudo certo. E você? Melhorou mais ainda com a sua chegada. Já estava maravilhoso com a Sandra Santos e você chegando é só alegria. Maravilha. Como é que está aí em Salvador? Muito calor, como sempre. Olha, Só antes da gente continuar nosso bate-papo, vou fazer aqui a leitura da sua biografia. Reduzida, porque não tem tanto espaço para colocar no Instagram, tem uma limitação, né? Mas, quando eu coloquei no Facebook, divulguei, eu coloquei ela mais acrescentada, que é a que eu vou ler aqui, como fiz com a Sandra Santos. Tiago Corrêa, baiano, nascido em Salvador, professor de língua portuguesa e suas literaturas, doutorando e mestre pelo Programa de Literatura e Cultura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, PPG, LitCult e LUFBA. Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, tem interesse nos campos dos estudos subalternidade, escrita de si, intermedialidade, interartes, interseccionalidade, estudos culturais e das teorias do testemunho, CRIP, queer, não sei se
não sei se a pronúncia é essa. Se não for, você me corrige, por favor. Buscando dialogar com literatura, deficiência e suas representações. No campo da criação literária, participa de feiras literárias, escreve regularmente para revistas de literatura do Brasil e do exterior. É autor de Dentro de Mim, 2014, e Cuidado com Quem Te Ama, 2023, ambos publicados pela editora Mondrongo. E é coautor de Lugar de Fala, editora Devires, 2019, Rabiscos e Antologia Poética, ambos de 2009, publicados pela editora da IFBA, do Instituto Federal da Bahia. Procede? Procede. Pois bem. E aí, a mesma pergunta que eu fiz a Sandra e faço a todos os poetas que chegam por aqui, no Poesia na Boca da Noite. Como é que se deu isso na sua vida? Como é que chegou esse fenômeno? Esse acontecimento, né? Que é a poesia. A minha memória, ela começa num contexto de sala de aula, uma professora de português, a Luciana Castro, pedindo aos alunos, né? Como qualquer professora de português, pedindo um poema. E aí eu começo a escrever a poesia, né? Começo a escrever a partir desse momento. Mais tarde, alguns amigos meus, e aí isso eu não tenho na memória viva, se apagou, eu acredito, que alguns amigos meus falam que na infância, no ensino fundamental 2, por exemplo, eu já escrevia, mas eu não lembro disso. Eu lembro a partir do IFBA. Né? A partir do IFBA eu lembro que eu começo a escrever em um contexto de sala de aula mesmo, muito no processo de escrita, vamos dizer assim, por tarefa escolar, mas isso se tornou um desejo muito grande, né, de querer escrever. Até porque eu falo que quando ninguém nos escuta, a poesia, a literatura, ela tem essa capacidade de nos escutar, né, e de nos acolher. Então, eu acho que a literatura, para mim, ela nasce desse lugar de desejo de ser ouvido, de desejo de se colocar, né, nesse lugar e poder escrever. E também com memória, né? A gente escreve e acaba criando ali uma memória nossa. Primeiro a gente esconde, mas no meu processo de escrita e até de autodenominar-se poeta, que é um exercício você dizer que é poeta, para não ficar parecendo que é muito vaidade e tudo mais. E a Luciana Castro, inúmeras vezes, ela me parava num corredor do IFBA e dizia: Thiago, você tem que se afirmar poeta. Ninguém vai fazer isso por você. Antes de qualquer pessoa dizer que você é poeta, você tem que dizer: eu sou poeta. Então, assim, é um exercício também, né, de se reconhecer nesse lugar de poeta, né, de quem escreve poesia, que eu particularmente acho uma escrita muito difícil, né? Capturar o mundo, né? Traduzir o mundo em versos, traduzir as nossas sensações, as nossas impressões, né? Principalmente em um mundo em que tudo urge, né? O Marcelino Freire, ele fala, né, que vivemos no mundo da urgência. Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, né? E então eu começo a escrever nesse lugar de sala de aula. E aí a poesia, ela vai determinar toda a minha vida. A poesia, a partir daquele momento, ela vai dizer o que eu vou fazer, aonde eu vou atuar, aonde as minhas experiências futuras, elas todas, assim, todas as minhas experiências, boas, ruins, os meus encontros, né? Os meus amigos, os espaços por onde eu transito hoje, são todos determinados pela poesia, né? Então, eu saio do Instituto Federal da Bahia, e aí eu falo, né, que eu fui fazer um curso técnico no IFBA, que é isso que ele oferece, um ensino médio e um curso técnico. E o meu curso técnico foi de ser poeta, né? Eu aprendi a fazer poesia naquele espaço,
de Instituto Federal da Bahia, no campus Salvador. E depois eu vou para a universidade fazer letras. E aí vou fazer letras pelo desejo mesmo da escrita, primeiramente. Mas, por consequência, me torno um professor também, né? E aí eu percebo também que nesse lugar de professor eu posso levar a poesia, né? Compartilhar a poesia com os meus alunos. E eu tenho feito isso, assim, e alguns alunos respondem muito bem. E aí isso é uma felicidade, né? Poder compartilhar a palavra, vamos dizer assim, né? Esse nosso instrumento, né? De trabalho, né? Trabalhar a palavra, usar a palavra, e reconhecer na palavra um poder, né? De transformação, muitas das vezes. Pois então, mostre o poder da sua palavra poética para a gente, por favor. Escolha uns 2 poemas e diga para a gente. Pode ser do livro, do primeiro livro, do segundo livro, pode ser inédito, ao seu critério. Eu vou ver um primeiro poema, que é o que dá o título ao cuidado com quem te ama. E aí eu sempre tento explicar um pouquinho porque o cuidado com quem te ama, né? Esse título que, por hora, ele é ambíguo, de certa forma, né? Cuidado com quem te ama, ele pode ter um sentido de cuidado, que existe uma pessoa que te ama, então valorize esse amor, esse afeto, mas também preste atenção em quem diz que te ama, porque pode ser que talvez não seja muito bem isso. E esse livro ele nasce no período do último governo. O título desse livro ele nasce no período desse governo, quando eu digo, caramba, há uma declaração dessa galera aí que diz que ama o Brasil, mas que talvez não seja muito bem isso. E eu acho que hoje é um dia glorioso, né, pra gente. E aí eu trago esse poema que dá título ao livro, que é o seguinte: 2 caça-militares portam bem raso o céu. Pode ser que seja o anúncio de uma segunda intervenção militar no Brasil. No Brasil que ainda sente o cheiro das ratazanas famintas e mantém os fios desencapados, prontos para serem revigados. Alguns especialistas dizem que cuidado com quem te ama é o ideal para que uma relação possa ser saudável. Mas meus olhos desacreditados no amor me dizem que cuidado com quem te ama está mais próximo de uma intervenção no coração. Os militares e o ex e agora, né, réu, presidente do Brasil, flertam com cuidado com quem te ama, Brasil, né? Então, no título eu suprimo, eu tiro o Brasil, mas é para chamar a atenção mesmo, né? Desse amor para o Brasil. Eu tenho alguns poemas inéditos. Deixa eu só falar. Vale. A Gilmara Freitas, que é uma professora e uma poeta, uma escritora baiana, que esteve conosco aqui semana passada e é da cidade de Riachão do Jacuípe, ela escreve o seguinte, isso destinado à sua pessoa. Penso como você. Escrever é um exercício difícil que precisa de maturação dentro da gente. A palavra que não cabe dentro da gente procura uma forma de sair e é bom quando ela sai em forma de poesia. Exato, né? Então, escrever é uma coisa difícil, né? Eu vou ler agora um poema inédito, alguns poemas meus inéditos. Eu tenho uma necessidade de escrever e publicar. Eu tenho essa necessidade. Assim que escreve, publicar, assim que escreve. Sempre foi assim. E depois acontece de fazer modificações? Aí depois acontece essas modificações, né? Quando você pede para poder revisar e tudo mais. Mas eu tenho um poema aqui que eu escrevi em São Carlos. Eu fui a um congresso e aí eu escrevi lá. Tenho pensado nas horas que faltam, nos subterfúgios que surgem. Tenho pensado nos sustos criados por mim, nos instantes finais que avolumam. Tenho pensado nos dramas dos dias, nas poesias passadas. Tenho pensado como são infelizes os homens que não possuem amigos poetas. Tenho pensado nos poetas encarregados
de traduzir a vida de cada dia aos amigos, né? Tenham pensado, né? Então, como sempre felizes as pessoas que não têm um amigo poeta, que não contempla a arte, né? E é assim, eu penso muito como você e fico triste. Eu digo, poxa, como as pessoas se encontram assim com o sentimento embaçado. Porque muitas vezes se depara com um texto poético, um poema precioso, e lê e nada. Essa Nada, né? velocidade, sabe, da qual você falou no início, que nós estamos sofrendo, tanta informação, tanto besterol, tanta coisa que não condiz com a nossa condição humana, de acompanhar, e você não ter tempo para saborear um poema. né? Maria Bethânia, ela gravou na UFMG o caderno de poesia. E aí ela fala, né, que às vezes parece que você está ofendendo ao mundo quando você para falar de poesia, né? Para falar de literatura, porque é tudo gente, é tudo necessário e ao mesmo tempo tudo se torna passado e a gente para aqui 1h30 para poder falar de poesia, né? E aí algumas pessoas podem não compreender. E eu acho tão triste, né? A gente não ter esse momento de consumir um livro, de comprar um livro, de achar caro, né? De não. Mas eu também falo assim, as pessoas dizem que não gostam de poesia, mas basta ter alguém lendo a poesia, um poema, que as pessoas param para ouvir, né? Eu acho muito mágico isso, assim, esse movimento de não dizer que não gostar, mas quando você ouve, você para e presta atenção. É isso. Então, diga mais um poema para a gente, por gentileza. Olha, eu vou ler o que eu escrevi ontem à noite. Leia. Tem alguns momentos que eu não consigo escrever. Sim. E aí eu me sinto meio perturbado, assim. Assim como tem alguns momentos que a poesia me perturba. E outro dia fiz até um vídeo vendo o poema de Drummond, porque o poema estava no meu ouvido, eu precisava ler o poema para me desvincular dele, assim. E alguns poemas, eles nascem e eu preciso escrever na mesma hora. Nem que depois eu edite e tudo mais. No meu bloquinho de notas eu tenho vários versos, assim, que começa e não continua, né? Mas o verso veio, né? Para mais tarde ele vir continuar. Ontem, falando do trabalho, o poema veio, né? Eu digitei no Uber, rapidinho, e aí o poema é esse. Depois eu editei. Espero pelo moço de suspiros, arranha-céus e fotografias. O moço de toalha na cintura pela casa. Quente frio, biscoitinho no parque da praça. Espero pelo moço que espera. O moço que sorri e celebra ainda de longe. O moço borbulhas no estômago. O moço suplemento. O moço rima. O moço dos pequenos e grandes dias. Espero pelo moço que adivinha. O moço que cozinha. O moço que lava a louça e a pia. Espero pelo moço que desenha a geometria da vida, que canta na hora do banho e chora um gil. Espero pelo moço que faz 3 escalas só para ficar mais tempo dentro do avião. Espero pelo moço que não se cansa de ir ao Recife. Espero pelo moço que não se esconde atrás do bigode. Que bonito! Olha, o moço que vai sempre ao Recife, tudo bem. Agora, 3 escalas no avião é de lascar, viu? Ah, mas eu vou te contar um segredo. Este moço sou eu. Eu sou apaixonado por aviação. Mas Essa é uma. olha, eu passei uma escala, foi 8 horas no aeroporto, cara. Foi um sofrimento. Pois é, eu já fui para Ilhéus, saindo de Salvador, Porto Seguro, pegando um voo para São Paulo, e depois
Pois para Deus, eu sou esse moço. Você é maluco? Eu preciso ir para Manaus, no meio do ano, para Bravique. Aí eu tô com medo, porque eu vou Salvador, Brasília, Manaus, Manaus, Rio Branco, Brasília, Salvador. Aí eu tô meio com medo, porque o voo para o Acre é à noite. Aí voar na Amazonas, assim, É tranquilo, eu vou direto para o Amapá, que fica no extremo norte. É o pois mais é, extremo norte, é o Amapá. Eu vou e é essa situação aí. Entendeu? bem É, isso. é um dia inteiro viajando com as escalas. Um dia inteiro. Olha, está no momento da gente chamar a Sandra Santos de volta, mas antes eu quero falar o nome das pessoas que estão aqui acompanhando. A Tânia Bazante, a Gilmara Freitas, nós já falamos dela, a Marcinha Menezes, a Caroline, a Tatiele Rodrigues, o Gabriel Jordan, Nova, Ícaro Abrantes, o Nickzinho, a Lucy Cleide, a Érica Gonçalves, a Yolanda Costa, grande poeta, nossa amiga, lá de Itabuna, que esteve aqui no projeto e aniversariou antes de ontem. Parabéns mais uma vez, Yolanda Costa. O Maxwell, opa, foi o que eu fiz aqui. Maxwell, o Antônio Mariano, grande poeta da Paraíba, que também esteve conosco. O Tiago, poeta Tiago, Gato Preto, Salvador. Cris Nolasco, lá de Maceió, escritora. A Sandrine, o Josivan Carlos, a Camille lá do Goiás, a Marta Eugênia de Oliveira de Arapiraca, todos e todas muito bem-vindos. E agora você diz mais um poema e a gente chama a Sandra Santos, que vai entrar lhe fazendo uma pergunta. Tá ouvindo, Sandra? Se prepara aí. Então, vou ver um poema erótico, que também eu gosto muito. Tranquilo. Comer você, prato sobre a cama, travesseiros de ganso voando, num quarto de meia janela aberta. Comer você, sem talheres, só com as mãos. Lamber o corpo com a língua inteira. Usar os dedos para penetrar. Sentir a textura, a delicadeza do sexo e da brutalidade da alma. Deglutir a carne ereta, macia e aromática. Engolir o leite de cada pausa, de cada chegada, para sustentar a força da próxima hora, quando eu for comer você. Beleza de poema erótico? E aí, vamos chamar a nossa amiga Sandra Santos? Bora. Cadê? Parará, pererê, pererê. Sandra. Ela deve estar chegando aí a qualquer instante. Tiago, eu lhe Oi. pergunto, algum livro no prelo? Bom, depois você responde. A Tá. Sandra chegou, vocês se cumprimentam. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Thiago. Adorei, Thiago. Que bom, obrigado. Também gostei da sua participação. Agora, Sandra, eu peço que você faça uma pergunta ao Tiago, ele vai te responder e depois vai fazer uma pergunta a você. Eu vou ficar só escutando vocês aqui agora. Aí, em seguida, a gente já engata um momento que cada um vai dizer um poema de um poeta ou de uma poeta da predileção de vocês, de qualquer parte do mundo. Mas vamos às perguntas. Ó, eu vi que o Thiago, esse foi meio acadêmico, né? Então, gostaria de saber se vocês debatem essa questão da inteligência artificial, criando poemas, criando livros, reivindicando direitos autorais e usando, na verdade, toda a criação dos autores, né? Porque ela não cria do nada, né? Ela tem um banco de dados onde ela se alimentou, através, inclusive, de livros digitalizados. E agora ela cria, usando algo que é coletivo, né?
uma massa, um conhecimento coletivo, né, que pegou de vários autores, tanto os grandes clássicos como os contemporâneos que estão aí na internet, ou que estão nos livros, que eles digitalizam, todos os livros que eles quiserem. E aí, essa criação que depois virar anônima, eles querem um direito autoral. E vão vender muito mais, porque vão vender baratinho. E os autores de verdade, como é que vão competir? Vocês estão debatendo isso na universidade? Sandra, duas coisas. A inteligência artificial, para mim, eu tenho evitado assim, o contato. Por que eu tenho evitado o contato? Porque eu estou escrevendo uma tese. Então, assim, eu evito ao máximo esse contato com a inteligência artificial. E eu estou num período também afastado da universidade por conta da escrita, né? Que a gente faz o primeiro ano de disciplinas e depois a gente não tem tanta frequência assim com a academia. Eu não sei te responder exatamente sobre como é que é o debate na universidade, tá? Não vou inventar aqui uma resposta, porque realmente eu não sei como é que está o debate em relação a isso. Uhum. Sei que tem algumas pessoas que usam a inteligência para perguntar como é a melhor forma, né, de colocar um verso e tudo mais nesse sentido. Mas, diante do contexto, é preocupante, né? Nós temos a inteligência artificial produzindo ou simulando que produz literatura, né? Até que ponto a gente pode considerar isso literatura, né? Quais são os limites? E eu acho também que a inteligência artificial ela vem aí para nos deslocar em todas as profissões, né? Eu acho que vem sendo uma revolução a inteligência artificial em todos os campos do saber. E eu acho que a literatura também, nesse momento, com certeza, vai ser interferida, né? Por ela. Assim, Thiago, como a questão não tem uma regulamentação, é que me preocupa. Por isso que eu perguntei assim, a questão de, como eu sou fora da questão acadêmica, como eu tô noutra área, né? Eu escrevo, mas eu sou de outra área completamente diferente. Então, eu queria saber assim, já, realmente se eles estão preocupados, estão fazendo algum debate para tomar alguma atitude. Assim. Realmente. Eu acho que a galera das editoras mesmo, né? Trabalha diretamente com a questão da publicação. Acho que elas devem estar mais atinadas, mais preocupadas com isso também, mais atenta, né? Uhum. E aí? José. Agora você faz uma pergunta a Sandra Santos. Pronto. Sandra, como é que acontece? Na verdade, por que não publicar? Esse meu medo de publicar? Eu para mim, nunca está pronto. E eu me arrependo, inclusive, quando eu pego um livro meu que já foi publicado, eu quero recolher tudo aí, sabe? Parece que não estava pronto. E aí eu tenho muito medo que eu publique novamente e não esteja pronto. E eu me arrependo novamente. Quando estará pronto? Quando estará pronto? Não sei. Você falou isso, eu lembrei muito do João Baldo Ribeiro. Uhum. O livro, né? Viva o Povo Brasileiro. Eu tive o prazer, a honra de assistir uma palestra do João Baldo pouco tempo dele morrer na Bienal. E ele falou que a editora pediu o livro para ele entregar e ele ficou ali
enrolando, 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 enrolando. Até que um dia de tudo eu fui na casa dele e disse embora. Me deu o livro. Eu tava lá, viu? Você tava lá? Tava. Não foi isso que ele falou? Mas isso acontecia muito com o Graciliano Ramos, né? Quem publicava era o José Olímpio, que era vivo, a editora José Olímpio, ele era vivo, José Olímpio, né? E ele tinha essa mania de ficar o tempo todo, lapidando o tempo todo. Chegava um ponto que o José Olímpio tomava o livro dele. Não, agora você não vai mexer, trancava no cofre e dizia que saia daqui. Porque ele não dava por pronto nunca. E é isso mesmo, não fica pronto nunca mesmo, não. Mas você tem que publicar. É. Há pessoas que se conformam, né, com aquele formato que chegou. Outros não, mas publicam. E é o que você tem que fazer. Eu tenho conseguido colocar ponto final apenas dos contos. Até se deixar, depois eu leio algum aqui. Mas os romances, nas minhas férias antes, né? Cada vez que eu tirava férias, que era quando eu pegava os romances para ver, ia mais ou menos uns 40% para o lixo. E aí eu tinha que reescrever de novo. E isso todos os anos. Então, esse era um dos motivos também que não terminava. Olha, sobre inteligência artificial, nosso companheiro, o poeta Alexandre Brito, aí de Porto Alegre, ele diz o seguinte: a inteligência artificial está em processo de regulamentação. Já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados. O que é que ele diz mais? Sim, está em debate. O PL tem como referência os modelos do mercado comum europeu, da Austrália e da China. A ideia de direito autoral está contemplada. Perfeito. Boa informação. Boa informação. Grato aí, Xande. Querem falar mais sobre a pergunta que você fez a Sandra? Você quer fazer alguma complementação? Não, tá tranquilo. E Sandra quer falar mais alguma coisa? Ele deve ter também. Eu dei uma stalkeada no teu Instagram. Eu até encontrei os poemas que converso com os meus. Que legal. Depois eu vou te mandar o que conversa. Tá. Sandra? Eu notei que tu participa do movimento CRI? Felipe, Isto. então, né? eu faço uma tese sobre deficiência. Sim. A partir de uma série da Netflix chamada Especial. E aí eu estou discutindo deficiência. Sim. E a tua tese é dentro desse... como está esse movimento? Eu uso a teoria CRIP para poder discutir, né? Muito o legal. movimento de pessoas com deficiência cresceu muito no Brasil nos últimos anos, né? Temos ganhado visibilidade, espaço, Sim. mas ainda é um percurso muito longo, falta muito ainda aí, mas já começamos. Acho que começar já é o primeiro passo, né? Vai ser muito importante, né? Sim. Principalmente porque eu só ouvi falar sobre isso te stalkeando. Quer dizer que falta divulgação também, falta conhecimento. Inclusive, a nossa maior referência intelectual no Brasil é a Anaí Guedes, de Santa Catarina. A nossa maior referência é ela que traz o termo capacity no Brasil pela primeira vez, né? A Anaí é super importante pra gente. Que ótimo. Meus parabéns. Obrigado, Sandra. Parabéns mesmo. Antes de você falar o poema da poeta ou do poeta que você escolheu, Sandra, deixa eu dar um alô para o José Geraldo Neres, que chegou aqui, poeta brasileiro que está morando nos Estados Unidos há algum tempo, muito querido. O Edmir Carvalho, que é lá de Belém do Pará, um belíssimo poeta que esteve conosco aqui, dividindo a noite com a Denise Emer, se eu não me engano. A Leonice Oliveira, quem mais? O José Manuel Ribeiro, poeta aqui de Jequié, muito bom poeta, que esteve conosco também aqui.
Quem mais? Tem uma sigla aqui que eu não vou saber falar mesmo. O Iveson Santana, o Vinícius Portugal, acho que é Dingrid Cruz, o Júnior Medrado, o Sidney Manuel Ferreira, o Gleison Rocha, enfim, todos e todas muito bem-vindas. De vez em quando eu fico anunciando as pessoas, porque eu acho importante, as pessoas vêm para aqui para ver a gente, ouvir a poesia, né? Acabou de entrar o Fagner Souza, seja bem-vindo, o Adailson também. E aí, Sandra, qual foi a poeta ou o poeta que você elegeu e qual é o poema que você vai dizer para a gente? Esse poeta eu sou fã há muitos anos. Mas além de fã, é também um grande amigo. E é um poema que eu sou apaixonada, ele fez para o João Cabral de Melo Neto, e eu também sou apaixonada por esse poeta, e também fiz poema para o João Cabral de Melo Neto. Então, vou ler. Pedras amoladas, facas atiradas. Do livro O Galope de Ulisses, do José Inácio. Muito grato. Vai, poeta, pega a chara e amola as tuas facas, e de uma só curtelada desata a sangria. O olhar já é pétreo. Vai, tira o couro da poesia. Não temas a carne trêmula. Enerva os teus versos. Vai, poeta, com tuas facas. Destrincha a carne e nela passa o sal. Estende-a ao sol. Então não é dessa carne seca que é feito o teu ritmo? Vai, Magarefe das palavras. Poeta, apesar de tuas lâminas serem as mais afiadas, é a pedra do rim que é, pois com tuas pedradas descubro. Vai, poeta doido de pedra. Obrigado, Sandra Santos, pela gentileza. São dois? Não. Não é o suficiente. Tá bom. Viu? Muito agradecido pela distinção e fiquei muito emocionado com a sua escolha e com o seu reconhecimento. Viu? Muito grato mesmo. E aí, Tiago, vamos de quê? Vamos de Luciana Castro. Ô, Luciana Castro. Luciana Castro com Janela aberta para o tempo. Tem quanto tempo que a Luciana nos deixou? Vai fazer 2 anos. A Luciana, a última vez que eu a vi foi no dia que eu identifiquei você. Entendeu? Que eu já devia ter visto você em um outro lugar, mas não sabia quem era o Tiago Corrêa. Aí naquele dia, foi num café no Rio Vermelho que eu participei de um evento com a Rita Santana. Ela estava ainda andando, conversando, mas ela falou para mim que estava com esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que você vai perdendo os movimentos completamente, né? E a gente acompanhou, eu de longe, você de perto, que eu sei que você estava bem próximo dela, né? Não foi fácil, mas a caminhada, né? A Luciana tem uma importância muito grande na minha vida, assim. Eu acho que até senti antes dela ir, porque eu morava no interior, né? Morava em Brumado. Eu me mudo na semana que Luciana vai partir. Eu me mudo na semana que Luciana vai partir. Enfim, eu vou ver um poema que eu tenho tatuado o verso, o primeiro verso desse poema. Eu tenho tatuado, fiz uma homenagem a ela. Ela ainda viva, ela pôde ver esse gesto, né? Que se chama poesia. Tudo é motivo de poesia. Um gato preso às folhagens do cajueiro, o gesto inescrupuloso do político corrupto, a dor castigante da saudade que dilacera o peito, o contentamento diante do ser que desabrocha,
bem e mal, amor e ódio, sexo e paixão. A costura entrecortada que compõe cada palavra tece a teia indecifrável da inspiração. Porque tudo que move, tudo que morre, tudo que precipia, tudo é motivo de poesia. Eu acho esse poema lindo. Muito bonito esse poema. Muito bonita. E gostei da sua escolha, da sua homenagem, né, a essa guerreira que partiu para a imensidão, né? Foi eu acompanhava pelas redes sociais o amor com que as pessoas estavam ali acompanhando ela, cuidando, né? A pessoa fica completamente vulnerável. Perdi um outro amigo também com esse mesmo problema, foi o poeta Eduardo Teles, que era um cara que sabia tudo de Castro Alves. E sabia a poesia completa de Castro Alves de cabeça. Era uma coisa impressionante. Tinha uma cabeleira imensa e recitava na Praça da Piedade. Você o conheceu, Eduardo Teles? Não conheço. Ele fazia parte do movimento Poetas na Praça, ao lado de Geraldo Maia, Douglas de Almeida, Zeca de Magalhães. É isso. Pois que bom. Bonitas homenagens. Agradeço a Sandra, agradeço a você também por essas escolhas. Agora chega um momento que eu acho muito legal, é que a gente faz um ping-pong de poesia. É assim, sem explicação, cada um aí separa 3 poemas aí e vai alternando. Um diz, outro diz, para a gente sentir apenas a força do texto poético, sem explicação. Vamos começar pela Sandra, aí você vai revezando. São 3 poemas. Tempestade. Um céu gótico, de vitral improvisado, riscos de bismuto, ouro e cobre. Tá embaixo a dança dos clarões sincopados, como se a luz de uma lamparina tremulasse e alumiasse a noite apagada. A voz cavernosa das fendas, trovoada, chama o que delas se alimenta. Sou alguém que atende. Tenho me fascinado pelos meninos que se atiram sem medo no trampolim do Forte da Barra, colocando as banhistas de areia, que a vida é como um mergulho raso, plástico e transparente. Tenho me fascinado pelos meninos que mostram que viver é cambalhota. Preciso deixar a cama, que tricota nós nas costas. Preciso calçar sandálias, mirar o olho da rua. Portas com teias de aranha e janelas. O sol forçando uma fresta. Meu copo d'água casado com um vidro tarja preta. Lá fora, glicínias aguardam poda e lavandas rega diária. Lá fora, beija-flores voltam aos ninhos. Não temem minha água com açúcar. Lá fora, papagaios mudam de plumas. Preciso cumprimentar o vento. Olho para aquele homem e quero conhecê-lo em detalhes. Naquilo que é ínfimo, milímetro, quantidade, tempo, os milímetros das unhas, a quantidade de vezes que inspira, expira, quantas batidas do coração por minuto, e as diferentes tonalidades que compõem seus olhos. Olho para aquele homem desobediente desde a história do seu nome, e quero criar por ele um movimento artístico sobre as coisas microscópicas. Já fui às alturas do éter. Já desci as trevas do érego. O azul, uma cor muito fria. Quente demais, o vermelho. Meu coração não se verga. Quero o céu, engolindo os pelos
e o rabo do diabo entre as pernas. Poucos conhecem as aves que habitam em mim, e de quantos cantos sei entoar, em meio à destruição do amor. Há, cicatrizada nas minhas costas, as vértebras de uma fênix, e nas costelas uma incisão para tentar diminuir as asas. Mas quem saberia além de mim os altos voos e os voos baixos que já fiz, entre movimentos do dia diante a casca frágil da terra. Oba, esse é um dos momentos que eu mais gosto, de ouvir a palavra poética, o poema, o verso dito pelo seu autor, pelo seu criador. E aí, Sandra, me diga quando é que você vai publicar o próximo livro? Isso é uma cobrança. Nós vamos... É uma sessão de tortura. Sandra, que coisa é essa? Você vai embora para o Egito, Sandra. Como é que você vai fazer isso com a gente? Sair de um castelo para ir para uma pirâmide, Sandra? Que coisa. Coisas da vida. Mas eu acho maravilhoso essa possibilidade e essa coragem, né? Egito. Por que o Egito, Sandra? Por causa dos mortos. Está explicado. Olha, quem entrou aqui nesse instante foi o filho. Deixa eu olhar como é que ele coloca. Foi o filho de Dona Nízia, que é ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Pimentel. O Instagram dele é Filho de Dona Nízia. Luiz Pimentel, um grande escritor baiano, radicado no Rio de Janeiro, jornalista, publicou várias biografias, inclusive a de Luiz Gonzaga, poeta, contista, romancista. Seja bem-vindo, meu querido. Também entraram outras pessoas. Quem mais? A Ana Paula Mira. É isso, Poesia livre e sentida, som significado, diz o nosso amigo Ricardo Aguiar. Sandra, vamos de mais poesia? Podemos. É só poesia ou pode dizer algum conto pequeno? Pode ser um conto curto, né? Que não seja... Né? Vamos ver. Encontrou? Eu tenho mania de osso. Oráculo de ossos. Foram um funcionário exemplar sempre. Era o primeiro a bater o ponto na entrada. Era o último a registrar a saída. Colega cordial assinava para todos, com um meneio de cabeça na fila da máquina de café. Ninguém sabia qual sua origem. Sabia o nome do lugarejo que constava na ficha de empregado. À direita, no retrato, sem visto e sem parecença com ele. A vestimenta era tão módica quanto o salário. O cargo no qual havia sido investido por concurso foi extinto por algum burocrata da prefeitura. Não puderam extinguir, no entanto, os funcionários da repartição fantasma. Nesta última semana, ficara viúva uma das colegas. O esquisito revelou-se diferente no comportamento. Ofereceu-se para dizer palavras ao morto que nunca conhecera. Dedicou ao defunto um discurso tão portentoso que rivalizava com os das academias de letras, em recursos estilísticos e monotonia. Todos ficaram boquiabertos ao conhecer tamanho talento no insulso companheiro. A mudança que se processava nele, a partir de então, suscitava cochichos e diz-que-me-diz-que. A viúva parecia gostar do novo fato e dos mimos. Não foi surpresa para ninguém quando anunciaram o casamento. Sequer esperaram a decomposição do corpo do anterior marido para realizarem a festa. Na celebração simples, condicionada à situação financeira dos nubentes,
compareceu boa parte dos colegas e muitos curiosos. A surpresa deu-se no dia posterior à efeméride. Souberam todos pela manchete do único jornal que, entre aspas, mulher havia assassinado o cônjuge na noite de núpcias com uma faca de cozinha. O periódico, que era fiel à curiosidade do povo, descrevia em minúcias as circunstâncias do fato. Entre aspas, que a cidadã pacata tinha sido acometida por um surto após deparar-se com a perversão até então desconhecida do referido noivo. Ainda, entre aspas, que o noivo, tão logo que chegaram a casa, insistiu em revelar finalmente o hobby que chamava de arte. Ainda, entre aspas, que o insensato disse-lhe, em segredo, que eram instrumentos musicais feitos a partir de ossos recolhidos do cemitério da cidade. Aí, entre aspas, que após apontar os ossos de prefeitos, vereadores, garis, transformados em flautas doces, trouxe que seriam presentes preparados especialmente para a esposa. Um fagote feito do fêmur do seu falecido marido e uma harpa das costelas de sua finada mãe. Ainda entre aspas, acrescenta que tentou evadir-se pela porta para evitar de sucumbir à loucura. E o mentecato a perseguiu até a cozinha. Culminou com a vítima ajoelhada diante da acusada, oferecendo-lhe versos de arrependimento, gravados na omoplata de uma freira. Muito bem, Sandra Santos. Faz parte de que livro esse conto? Ah, não se sabe. Ah, não se sabe, né? Tiago, meu querido Tiago, algum livro em vista para publicar? Alguma coisa do Prelo? Temos 2 livros. Vai Aí, publicar os 2 de vez? não sei como é que vai ser. Tem um que é poemas que foram escritos no processo de despedida de meu pai, após o ano que meu pai morreu, e aí nesse momento a poesia, né, o instrumento de falar, né, é quem podia me ouvir naquele momento, e quem me ouviu. Então eu escrevo uma série de poemas naquele período, e tem outro livro também que são poemas que falam de coisas diversas, mas que o tema central é o amor, né? E aí o amor em várias facetas. Certo. Separa um poema pra gente aí, um poema mais extenso que você queira dizer? Já tenho aqui. Tem um poema, esse poema me nasceu. Tem poemas que já vem pronto. Tem poema que ele em 1 minuto você transcreve. É um poema processo, né? Não vou dizer nem que você escreve, você transcreve. Ele vem. E quando a Gal Costa morreu, eu passei alguns dias perturbado, assim. E eu sentia que a gente escreveu um poema pra Gal. E aí, um dia de tarde, sentei na varanda, agoniado, e o poema nasceu em 1 minuto, 2 minutos. E é o seguinte. A morte da Gal Costa foi um susto. Numa manhã fria de notícias ligeiras. Não direi. A morte da Gal Costa foi um susto, porque ainda estou preso no susto da morte da Gal Costa. Se me perguntarem onde eu estava quando soube da morte da Gal Costa, direi sem tempo, engolindo o 3º gole de café com biscoito creme crack. Quem autorizou o jornalista da CNN noticiar a morte da Gal? Quem disse que a Gal morreu? Quem viu, além de Gabriel, a Gal morrer para ter tanta certeza e dizer a Gal Costa morreu? E Maria Bethânia
E Maria Bethânia, desolada, coitada, no fantástico e sem voz. Sem voz e sem tudo e sem chão. Para dizer que, assim como todos, o nosso primeiro nome é Gal. E depois qualquer outro. Gal morreu. É a condição que não sustento. Quero reescrever a frase, a notícia, o obituário. Se eu pudesse, com a morte, a mataria antes dela matar a Gal. Mas ninguém pode com a morte. Nem a Gal fez a morte repensar seu ordenamento. Ser o tempo em que qualquer um pode dizer: a Gal Costa morreu no dia X. Me assusta. Não. Não pode ter a Gal ter morrido. Esse poema, ele vem assim, um estalo, né? E a morte da Gal é... Como o Omar Salomão, filho do Ali Salomão, um jovem poeta como você, meu amigo, ele deu uma entrevista e disse que tinha escutado aquela música do Roberto Carlos, Eu Te Amo, alguma coisa, Eu Te Amo. Ela falando Eu Te Amo, né, o tempo todo. Aí ele disse, pô, ninguém diz Eu Te Amo como a Gal. Aí o produtor ligou para ele e disse assim, faça uma música dizendo isso, faça uma letra dizendo isso. E ele fez a letra e virou um hit acho que o último disco dela, né? Ninguém diz Eu Te Amo como eu. De fato... Eu saí com ele, uma galera, Matheus Peveteiro, uma galera pro Velho Espanha na Flipelô que teve. Eu levei ele para Flipelô com o Thiago Amude, coloquei os dois lá. Pois é, tô querendo trazer a Sandra Santos, mas ela não quer vir. Mas você vai, viu? Você já tá comigo lá, viu? Ô, Sandra. Não me denuncie! Tô lhe denunciando, viu? Mas você vai vir à Bahia para me ver, né? Antes de ir para o Egito. Tá certo. Estamos esperando. Linda e eu estamos esperando. Viu? Não ouse partir sem me dar um abraço. Né? Estou falando isso do fundo do coração. Não ouse partir sem me dar um abraço presencial. Isso. Meus queridos, é o seguinte. Nós estamos chegando nos momentos finais da Poesia da Boca da Noite. Eu peço a vocês que cada um separe um poema, que será o derradeiro poema da noite, e façam as considerações finais. Antes, quero dizer que eu, tão atrapalhado que sou, não sei que diabo aconteceu, que eu não coloquei Poesia na Boca da Noite na próxima segunda-feira, 31 de março. Talvez seja pelo significado dessa data aí. Então, só vamos ter na quarta-feira, dia 2 de abril. E será com dois poetas dos povos originários. O cacique Juvenal Paiaiá, meu querido amigo aqui da Chapada Diamantina, da Bahia, e a minha querida parenta, Bruna Caripuna, lá do povo caripuna do Amapá, do extremo norte do Brasil, lá no hemisfério norte. Então, teremos um momento muito bonito com esses dois parentes aqui no Poesia na Boca da Noite, com esses dois poetas. Então, todos estão convidados para a próxima quarta-feira, né? Para a gente encerrar esse primeiro ciclo de 9 lives. Teremos mais outro ciclo de 9 e depois mais outro ciclo de 9. São 27 lives nessa temporada. Então, por favor, Sandra, eu peço por gentileza que você diga um derradeiro poema e faça as suas considerações, por gentileza. Cidade das Damas. Trago a vagina orvalhada e a goela seca. Eu, a neta de Cristina, moradora da Cidade das Mulheres, vendo loteria junto às casas de preces. Poderia vender amor. Meu sexo tem mais valor que minha voz nessa cidade dos homens. Macero as pétalas das rosas e engulo os espinhos. Cerro os lábios e nego a saliva aos inimigos de minha avó. A referência da Cidade das Mulheres é de Cristina de Pizan.
falar alguma coisa, Sandra? E eu sou um bicho do mato, é difícil ficar na frente das câmeras, mas que eu fiquei muito feliz desse encontro, dessa boa poesia, desse bom papo, desse grande amigo. Você é o bicho do mato mais esquisito que eu conheço, porque produziu tanto que você produziu para juntar gente, fazendo projetos, eventos de artes visuais, de poesia, levando tanta gente para Porto Alegre, entendeu? Não é tão bicho do mato, não. Você trouxe uma contribuição imensa para a poesia contemporânea brasileira, publicando coleção de livros de vários autores do Brasil e de outros países. Fez, durante a Copa, uma seleção de autores, com poemas e figurinhas carimbadas, dentre outras coisas que eu não vou nem saber falar, exposições e tudo mais. Então, é um bicho do mato, como eu sou também. Eu sou um catingueiro. Quem olha na minha cara, como diz o Salgado Maranhão, já sabe de onde eu venho pela moldura do rosto e a pele de amendoim. Só não conhece os desertos que eu trago dentro de mim. Isso é Salgado Maranhão, né? Uhum. Mas é que a poesia escolhe a gente. Eu cheguei em Salvador em um momento em que ninguém fazia nada, todo mundo com livro e era difícil publicar, todo mundo, uns se achando demais, outros com muita vergonha. Eu digo, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a fazer os projetos, sem saber. E assim, com os erros, fui aprendendo, né? Então, fui me colocando no lugar, nesse lugar de fazer. Porque a minha palavra é pronto, prontidão. E eu percebo muito isso em você, Sandra Santos. E quero agradecer imensamente pelas várias vezes que eu fui a Porto Alegre para participar de eventos lá em Poa, a seu convite em eventos coordenados por você. Tanto no Castelinho do Alto da Bronze, como na Feira Literária de Porto Alegre e em outros lugares mais. Muito grato, Sandra Santos. Sandra Santos, que você seja muito feliz no Egito, mas a gente vai ter esse momento do abraço aqui no Brasil. Obrigada. Quer fazer mais algumas considerações? Como tu falar sobre os projetos, meus projetos nunca foram meus. Sempre foi coletivo. Então, eu consigo ser esse bicho do mato atuante, porque, na verdade, as pessoas me carregam, os amigos me carregam. Eu tenho as ideias e eles executam, porque meus projetos são tudo com poetas, então eu coloco eles para trabalhar. Mas recebe a gente muito bem. Tiago, ela mora em um castelo. Um castelo, sabe que é um castelo de verdade? Ela mora em um castelo. E que fica no centro histórico de Porto Alegre. É o único castelo que existe, que é o Castelinho do Alto da Bronze. É uma lenda. É uma lenda urbana, né? Tem uma história, exatamente. E dizem as más línguas que eu vivo aqui com os fantasmas, né? E quando a gente chega aí, é muito bem recebido. Pelo afeto dessa pessoa e dessa esteta, dessa poeta, dessa artista plástica. Gratidão. Eu que agradeço. Tiago, é com você, meu querido. Eu vou aproveitar já, né, a deixa dos agradecimentos. Agradecer pelo convite. Esse movimento, para mim, é muito importante, né? De estar aqui, de falar poesia, aproveitando, né? Como a Maria Bethânia fala, falar poesia parece muitas das vezes ofender o mundo. E falar poesia com você mediando, para mim, é uma coisa muito importante, porque é o reconhecimento, né, do poeta. E para mim isso é muito importante. Você está aqui por conta disso aqui, ó. Por conta da sua poesia. Exatamente. Entendeu? Exato. Recomendo. E conhecer a Sandra também, né? Conhecer a Sandra. Quero conhecer esse castelo. Eu sou príncipe, mas quero conhecer. E o poema, para terminar, é este aqui. Eu amo as horas rompidas, o coração partido, o dia dividido, a lua em fase. Eu amo os meninos desamarrados, o corpo andrógeno, os olhos vidrados, os dedos estalados,
diante da penteadeira que quebra a regra, desorganiza a vida hegemônica, despedaça a ordem. Eu amo a desordem. O poema simétrica, a aula invertida, o susto de cada instante na Avenida 7. Eu amo. O tempo ininterrupto não faz poesia. O tempo ininterrupto não faz poesia. É bom. É bom. Beleza. Quer falar mais alguma coisa, Tiago? Nessa seara mesmo do agradecimento, de saber que nós temos poesia, né, que está sendo compartilhada aqui. Eu acho que esse momento para ouvir poesia é algo que transforma, né? A literatura é esse lugar que nos escuta. Muitas das vezes nós não somos escutados, né? E para mim, a poesia ela é uma mãe. Poesia é mãe e manhã. É o alvorecer e é o colo. É exatamente isso. Penso como você. Meus queridos, meus amados, muito grato. Poesia na Boca da Noite só existe por conta das presenças de vocês, mesmo que virtual. Estamos conectados, você em Salvador, Sandro em Porto Alegre, eu aqui em Jequié, né? E muitas pessoas de várias partes dos Brasis. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, que passaram por aqui, e principalmente a vocês dois, ao Tiago Correia e a Sandra Santos. Muito obrigada ao público que também estava presente, para todo mundo. Pois bem, e a gente retorna na próxima quarta-feira com o cacique Juvenal Paiaiá, aqui da Bahia, da Chapada Diamantina, e a Bruna Caripuna, do povo Caripuna, lá do hemisfério norte, lá no extremo norte do Brasil, no Amapá. Certo? Então, eu vou pedir licença a vocês e já vou fechando a live. Sim, quando eu terminar aqui, eu salvo e marco vocês como colaboradores. Aí vocês, aceitando, vai constar lá no Instagram de vocês, no que chama de feed, né? No feed de cada um de nós, certo? E, em seguida, publico também no YouTube, tá certo? É um registro que vai ficar durante muito tempo, para que as pessoas tenham acesso a esse momento nosso, esses mais de 100 minutos de poesia, de bate-papo em torno da poesia. Gratidão, meus queridos. Licença aqui.